Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta manhã. Um bom dia a todos, nessa paz de Cristo Jesus. A devocional de hoje, eu vou trazer aqui no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 14, e a partir do versículo 32. Vamos ler até o 36, amém? Vamos ler. A epígrafe do texto diz assim: Jesus no Getsemane. Vamos lá. E foram um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assenta-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36. E disse: Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, ô Jesus. Abba, Pai, quer dizer, Paizinho. Todas as coisas que são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Você está entendendo? O livro de Marcos é o que mais esclarece essa leitura, porque tem no livro de João, que ele foi no Getsemane, tem no livro de Lucas, e tem no livro de Mateus. Mas o de Marcos é o que mais esclarece, mais fala sobre Pedro, Tiago e João, que eles foram no lugar chamado Getsemane, que Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí disse: senta, fica aqui. Aí ele começou a orar. Ali com eles. Ele tomou muito pavor, ele sentiu um pavor horrendo, que as suas, na narrativa de Marcos aqui, aquele pavor que eles sentiam, eles estavam os três ali ainda. Por aquele pavor, eles três presenciaram a narrativa que ele suava gotas, no seu suor saía gotas de sangue e pingava na terra. É muito profundo isso aqui. É de uma profundidade, uma exegese. A exegese, irmã, é um estudo mais aprofundado. A hermenêutica simplesmente é a leitura da palavra e a meditação. Mas a exegese é você buscar pelo Espírito Santo e pela a profundidade das pesquisas. As gotas de sangue significa que ele se abriu todinho. Ele se derramou. Quando ele abriu os poros, tanto que saiu no seu suor, saiu junto com o suor gotas de sangue. Por isso eu converso com a minha esposa aqui, só não passa muito suco de limão. Serve para você também. Todo dia você tomando suco de limão, você vai afinar seu sangue. Jesus tinha um sangue purificado, ele era imaculado, puro. Era um sangue carmesim. A pessoa que bebe muito suco de limão, esclarecendo aqui, isso é ciência, irmão. Eu que estou falando, os médicos falam. O limão demais, ele afina o sangue, certo? Então o teu sangue fica fino. Se você pegar uma dengue hemorrágica, é perigoso você morrer, que o seu sangue sai todo pelos poros, porque o sangue fica fino. Então Jesus tinha um sangue tão puro, tão fino, que ele saiu junto com o suor. Na sua angústia, no seu pavor, como diz aqui na palavra,
saiu gotas de sangue. Isso é muito profundo. Essa exegese é para você guardar no seu entendimento e não esquecer o que é isso, o significado dessas gotas de sangue. Versículo 34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quer dizer, eles tinham ido com Pedro e Tiago e João e sentaram juntos ali, um aqui, outro ali, outro ali. Mas quando ele sentiu muito pavor ali, ele disse: ficai aqui. Ali ele já tinha suado as gotas de sangue, viu? Ele foi mais à frente. Por quê? Porque quando ele foi à frente, eles não estavam vendo. Porque aqui a narrativa que está colocada aqui, porque eles presenciaram as gotas de sangue junto com o seu suor caindo no chão. Era muito profundo. Então ele disse: ficai aqui, vigiai. Aí ele foi mais à frente. Aí ele volta. Quando ele volta, ele pega os três dormindo. Aí ele reclama, ele diz: mas não pode 1 hora sequer vigiar e orar. É tremendo isso aqui. Jesus amado. Versículo 36, para nós finalizar. E disse: Abba, Pai, quer dizer, paizinho, papai, Abba, Pai, todas as coisas que são lícitas, lícitas quer dizer legais, são justas, são possíveis. Todas as coisas que são possíveis. Todas as coisas que são possíveis. Afasta de mim este cálice. Aí ele diz: não seja como eu quero, mas faz a tua vontade, meu Pai. Oh, glória a Deus. Ah, Jesus. Todas as coisas lhe são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo e disse-lhes: Pedro, Simão, dormes? Ele chamou quem? Pedro, Simão. Por quê? Daqueles três, Pedro era o líder. Eu estou conjecturando aqui com as minhas palavras. Tiago e João podiam até dormir, mas Pedro não. O líder não pode dormir. Meus irmãos, os líderes estão dormindo dentro da igreja. Você pegou a mensagem que veio do alto agora na minha mente? Os líderes estão dormindo. Pastores, presbíteros, diáconos. Você vai numa igreja, que nem eu congreguei muitos anos, numa igreja renomada, era da Assembleia de Deus, Tempo Central. Aprendi muito lá, é uma ótima igreja, eu recomendo, se você quiser ir lá, é muito bom. Mas é para ensinamento. Não vai lá para ficar preso, não. Sai para a rua para pregar, para o do Senhor. Que ele chamou a atenção de Pedro, porque ele pegou Pedro dormindo, ele se chateou. Será que vocês nem 1 hora pode? É profundo isso aqui. Então ele chama atenção, no versículo 37 aqui ele chama atenção. E chegando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Ele pergunta: dormes? Ponto de interrogação aqui. Não podes vigiar 1 hora sequer? 1 horazinha só. Aí ele diz: vigiar e orar, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem vai ser entregue. É forte, aleluia. É o que acontece. Muitos líderes estão dormindo, fazendo coisas, porque aprenderam com outros líderes. Uma liderança mal ensinada, ela continua o erro. Uma liderança que só pensa em dinheiro, ele passa para outro líder que, olha, é dinheiro, ensina esse pessoal a dar o dízimo, ensina esse pessoal a fazer o envelope, fazer campanha. Tem líderes que é assim. Eu não estou dizendo aqui que todos são assim. Tem muitos pastores que têm até vergonha, nem fala de dízimo ali no púlpito. Porque, gente, nós, venhamos e convenhamos. Ninguém aqui é burro. Você que é teólogo, você que sabe o que eu estou falando aqui, você que tem conhecimento como eu tenho, entendeu? Porque você tem que abrir o entendimento, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus. Venhamos e convenhamos, você sabe muito bem que dízimo não era dinheiro. Dízimo era
legumes. Ou você está se fazendo de besta? Quer que eu lhe prove? Deuteronômios, capítulo, na Bíblia, Deuteronômios, capítulo 14, a partir do versículo 22. Leiam. É uma vez por ano. E na parte diz assim: se você não puder levar para a casa do Senhor aqueles legumes, não tiver um animal para levar, venda no agricultor ali, num senhor, né, os senhores das terras, né, venda, pega o dinheiro assim, bota ata na tua mão e dá no lugar que tocar o teu coração. Está entendendo a mensagem? O dízimo é esse. Você pode levar legumes para a igreja, alimentos, alimentar os famintos. Ali era para os levitas não trabalhavam. Os sacerdotes fez uma aliança com Deus. Só olha, Senhor, eles tinham posses, tinham terrenos, tinham muitas coisas. Gente, Deus está me usando hoje para te esclarecer. Você que está nesse canal, assista isso porque é muito importante essa conclusão aqui. Então eles tinham muitas posses, sacerdotes. Então eles clamaram ao Senhor, porque não estava sem chover. E Senhor, se tu mandares chuva nas nossas lavouras, nós vamos dar 10% de tudo que vier. Não só das lavouras, do legume, mas dos animais, do cordeiro, do bezerro, do cabrito. Está entendendo? Do jumento. Nós vamos dar o melhor. E ele fala até das ofertas, as primícias, o melhor, os primeiros. Não era aleijado com defeito, não, era o melhor. Por exemplo, se uma ovelha desse 3 borregos, ele não escolhia o mais raquítico dos 3, ele escolhia o melhor. Era primícia. Então dava para o Senhor. Ali era para os levitas, às vezes era para sacrifício no templo, para alimento. Então, gente, o bezerro tinha que ser o melhor. Se tinha 10 vacas que pariu, digamos que tinha umas 40, 50 vacas e 10 pariu. Então, daqueles 10 ele não pegava o pior, não, ele pegava o melhor. E aí, por aí vai. Então, gente, ali era a oferta, o melhor que tinha, a primícia, era a oferta especial ao Senhor. E aqueles legumes, quando ele fala, se não puder levar, venda e ata o dinheiro na mão e dá onde o teu coração tocar. Então, o dinheiro só entrava para, se você não pudesse levar, não tivesse um camelo, não tivesse uma carroça, um carro de boi, alguma coisa assim. Então, gente, é muito profundo esse estudo. Então, leiam Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, que vocês vão esclarecer. Aí eles levam, os líderes de hoje, estão dormindo, levam isso para os dias de hoje e aplicam no povo, fazendo o povo de besta, enganando, porque isso é engano. Quando está em Zacarias 3, diz, se quer me roubaste nos dízimos e nas ofertas. Tem pastor aí que está dizendo, olha, você quando não dá o dízimo, e você está encostando um revólver na boca de Deus. Não tem na Bíblia que ninguém encosta revólver na boca de Deus. O Senhor não precisa de dinheiro, gente. O Senhor precisa de amor. O Senhor precisa de ações. Quando ele diz, ata o dinheiro na tua mão e dá aonde o teu coração tocar, é você dar uma cesta básica para um pobre. É você ver que tem gente na igreja passando necessidade. Você leva tá aí, pastor, uma cesta básica. Pastores que pegam, arrecadam alimentos ali, faz cesta básica, procura ver os mais necessitados que ele conhece. Quando ele chama de ovelhas, muitos deles chamam de ovelha no sentido espiritual. Mas tem uns que chamam no sentido pejorativo, de querer dominar. Esse espírito, olha, Deus está me usando aqui, hein, irmão? Deus está me usando. Esse espírito dominador, de liderança dominador, não é de Deus. As minhas ovelhas. Que ousadia é essa, rapaz? Quem fala de ovelhas, João capítulo 10, eu sou o bom pastor, é o Senhor. Que ele diz, ainda tem outras ovelhas noutros apriscos, que não são desse aprisco que eu vou atrás. Porque exatamente esses maus líderes que fazem as ovelhas, que chamados de ovelhas, os irmãos, as pessoas que são convertidas, se afastar, porque vê o interesse, a ganância. Pastores, líderes que estão hoje passando pela igreja, não dá paz do Senhor mais para ninguém. Porque não quer se rebaixar. Quanto menos vê um ali mais importante ou com vergonha, porque vê que o cara tem conhecimento. Muitos falam comigo com vergonha, porque sabe que eu tenho conhecimento. Falam assim, rapaz do Senhor, irmão. Mas se ele pudesse, ele nem falava.
a igreja está muito cheia, está muito grande, cresceu muito, o patamar está bem aqui, o ego está bem aqui, então está vergonhoso, está ridículo. Então você, líder da igreja que está ouvindo isso aqui, olha, tenha juízo, pregue a verdade. Pregue a verdade, pregue aquilo que João Batista pegou, arrependimento, perdão, salvação. Não pregue dinheiro não. Olha, eu não dou o dízimo, já dei. Uma vez eu peguei R$ 650 de uma pancada só da minha esposa, que ela saiu da empresa, ficou desempregada na época, ela recebeu 6.500, não, eu obreiro de gravata, abrindo igreja e tudo, sempre foi uma pessoa correta, sempre gostei de trabalhar por amor, mas eu recebia piada dos humildes, olha, tá querendo se diácono, tá querendo não sei o quê. Você não pode nem trabalhar na igreja, você vai com uma panelinha. Esses filhos aqui formam uma panelinha para bater palma para ele, para fazer tudo o que ele quer, isso não é liderança não. Isso é dominação, isso é dominar, trazer pessoas para si. Sabe quem é que faz isso? A política. O presidente da república que está aí, ele pega os congressistas ali e compra, quer comprar as lideranças, para ficar tudo na mão. Isso é maligno, isso não é de Deus. Então você que pastoreia, pastoreie com seriedade, com respeito, com reverência ao Senhor. Estou mandando essa pancada aqui, que é para ver se você se ajeita. Mas eu vou dizer uma coisa, vem bem aqui para eu falar uma besteira. Eu não vou falar porque eu estou pregando a palavra do Senhor. Mas não era palavra não, mas era uma correção pesada. Mas eu vou pegar mais leve, vou falar não como eu queria, mas eu vou dizer uma coisa. Crie vergonha na sua cara. E você que tem conhecimento teórico, saber que o dízimo não era Lei Gomes e fica pregando dinheiro. Isso é uma vergonha. Entendeu? Tem um aí que faz passeatas, faz eventos aí, tem avião, que depende de certa liderança política, não sei o que, papapá. É doido por dinheiro. Não funciona, irmão. Entendeu? Entra em contradição. Diz que é mercenária a pessoa que faria dinheiro, pede dinheiro. Está precisando de não sei quantos milhões que a igreja tem que pagar porque não sei o quê. Quem foi que mandou ele ser pastor? Quem mandou você escolher eu como pastor? Olha, quer dizer, chantagista, estratégia maligna. Irmão, pastor, para finalizar, pastor não é para ser servido, não. Ah, o anjo da igreja. Que conversa é essa, rapaz? Que palhaçada é essa? Eu não dou o dízimo, eu sou tão feliz. As coisas acontecem na minha vida, eu vejo Deus na minha vida. Eu me aposentei como microempresário e continuo trabalhando. Deus manda cliente para mim. Ontem mesmo me mandou um cliente. Cliente bom. Não é microempreendedor, vende pouco, não é milhões. Mas foi um cliente de R$ 150. Aí eu tirei o custo da mercadoria, deu para me tirar ali quase R$ 100 de lucro. Entendeu? Tirei R$ 85 de lucro. Tive que ir no cliente, tive que voltar, passar no laboratório, fazer, que eu trabalho com fotos, banner, moldura, essas coisas. No caso era um banner grande, 80 por 1,20 m. Eu cobrei R$ 150, como empresário, que trabalho no ramo há mais de 20 anos, sei como manusear. Ela pediu pressa, eu já corri na pessoa que faz a montagem, fiz a montagem do banner, liguei para a gráfica, a mulher que é com urgência, que o aniversário é agora fim de semana, e a gráfica disse, pode mandar. Aí eu fiz, paguei o rapaz lá que fez a montagem para mim, já enviei para a gráfica, já recebi. Aí eu vou pegar dos 85 e vou dar 8,50, padronizando as coisas, esquadriando, porque o pastor quer que dê. Não, gente, não é assim que funciona. A pessoa ganhar R$ 10.000 vai ter que dar R$ 1.000. Entendeu? Aí um empresário que ganha R$ 10.000, ele tem quantos funcionários? Ele tem 4, 5 funcionários para pagar. Tem os encargos, que é quase o mesmo tanto do salário. Tem a manutenção dos carros, tem combustível, tem tudo. Gente, dinheiro de empresário é para investir na empresa. Eu sou a favor da oferta. Se você é um empresário bom, você tirou R$ 10.000, aí pagou sua despesa, digamos que sobrou ali R$ 3.000, você tirar ali 300, R$ 500, tá aí, dá de uma oferta, pronto, acabou, é o que o seu coração pedir. Eu estou pregando uma palavra, Jesus falou sobre a oferta. Por isso que está lá em Mateus
Em Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 23, ele diz: vocês que dão o dízimo do endo, do coentro e do hortelã, mas não fazeis os principais, que é o amor e a misericórdia. Fazeis essas coisas, mas fazeis essas outras também. Jesus estava falando na lei, estava vivendo na lei. E foi pela lei que mataram ele, os próprios judeus. Ele está dizendo ali que o dízimo é correto, ele diz, fazer isso aí. Ele até diz, fazer isso aí, fazei. Ele não falou, eu faço. Vamos fazer isso aqui, não. Ele diz, fazer isso aí, fazei. Mas fazer essas outras coisas, tem amor, tem misericórdia. Então, gente, precisa que a gente seja sério. Pegar a palavra de Deus para enganar, não, encher seu ego. Você é para servir, você que é líder, não é para ser servido, não. Então, tome juízo, pega essa palavra e guarde. E você que não tem esclarecimento, isso aqui eu estou pregando a verdade. Tudo que eu falei na Bíblia aqui, você vai lá e vê isso, não é verdade? Deuteronômio 14, 22. Olha, nós lemos aqui Marcos 14, a partir do versículo 32 até o 37, que nós falamos aqui do Getsemane, tá bom? Então, que Deus abençoe, fica na paz, mas eu espero que eu tenha esclarecido você. Hoje, eu passo muito tempo sem fazer devocional, todo dia eu fazia, mas eu dei uma parada, senão o canal fica cheio de vídeos. Então, que isso aqui pegue para você, para a sua vida, esse ensinamento, para que você, se eu não deu o dízimo, você não vai para o inferno porque não deu o dízimo, não. Você vai para o inferno pelos seus pecados. É porque você não vive na graça de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, não é por dinheiro, não. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia.